Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre as migalhas da graça. Mateus 15, nós vamos ler a partir do verso 21. Mateus 15, a partir do verso 21. Amém? Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Um texto extremamente interessante que causa em algumas pessoas um certo espanto por causa do diálogo que acontece ali. Mas eu não tenho como entender plenamente este texto sem entender o contexto no qual este texto foi vivido por Jesus, né? Quando nós observamos o contexto, e esse contexto ele não acontece apenas aqui, ele começa lá no capítulo 13, do verso 53 ao 58, quando Jesus ele é rejeitado na sua própria cidade, Nazaré. Jesus sofre uma grande rejeição ali por aquelas pessoas que estavam com ele. E Jesus fez poucos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. E Jesus sai dali, começa a caminhar e recebe a notícia de que o seu primo João Batista havia sido morto. No capítulo 14, do verso 1 ao 12, a palavra vai trazer essa revelação, né, para nós, que João Batista havia sido morto. E no verso 13 do capítulo 14, Jesus, após ouvir que o seu primo, seu amigo João Batista tinha sido morto, Jesus ele procura um lugar para ficar isolado, distante de todos, porque ele queria ficar sozinho. Só que tinha uma multidão que caminhava, seguindo Jesus. E aí de seguida você vai ter lá ainda no capítulo 14 a multiplicação dos pães, onde Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Verso 22 até o 32 do capítulo 14, não vai se perder, hein? No capítulo 14, do verso 22 ao 32, quando Jesus ele anda sobre as águas e convida Pedro também para andar sobre as águas com ele, Pedro ousadamente sai do barco, caminha em direção a Jesus, até ele começar a olhar as dificuldades e os problemas, e ele começa a afundar. Naquela hora ele faz uma oração de urgência: Senhor, salva-me. No verso 30, no mesmo instante o Senhor estende as mãos e salva Pedro. E então o Senhor continua a sua caminhada, a sua peregrinação, porque ele queria estar sozinho. Ele vai para Genezaré, buscando ficar sozinho, e ali depois ele passa a ter um encontro com fariseus, com os mestres da lei, que vieram de Jerusalém até Genezaré para poder atormentar Jesus, porque eles vinham para querer provar Jesus, colocá-lo Jesus à prova.
e questionar Jesus. E aí começa a entrar aquilo que nós vamos comentar um pouco. Quantos de nós aqui têm costumes que trazem há muito tempo nas suas vidas? Costumes, tradições, superstições. Como assim, pastor? Costumes, tradições, superstições. Sabe aquele negócio? Você está em casa, o chinelo virou ao contrário. Aí você não tem que desvirar, porque senão meus pais vão morrer. Né? É um costume dos antigos. Eu vejo muita gente hoje assim. Virou o chinelo, não, sai correndo, já desvira, porque aquilo é mau agouro. É como se você estivesse pedindo a morte dos pais. Né? Você ri, mas tem muita gente que faz isso. A questão, lembra de não tomar manga com leite? É outra tradição. Não pode tomar manga com leite, porque se tomar manga com leite você morre. Rapaz, se fosse para morrer, eu tinha morrido faz tempo, viu? Porque é bom pra caramba. Mas são tradições que têm uma origem, têm um significado. Em algum momento alguém falou isso. No caso da manga com leite, é para os escravos do tempo antigo não comer a manga e tomar leite. Ou você come uma coisa ou toma outra. As duas não pode, porque senão ia dar prejuízo para o dono da terra. Né? E daí várias outras. Passar embaixo da escada dá azar, quebrar espelho é 7 anos de azar. Passar na rua e ver um gato preto, você vai ter azar naquele dia. Um monte de coisa, um monte de tradição. Né? Tradição é o que não falta para nós, assim como também não faltavam tradições para o povo judeu naquela época, principalmente para os fariseus, para os mestres da lei. As tradições, os vários rituais que eles tinham, né? E que quando a gente vai estudando, vai lendo a Bíblia, a gente vê um monte de coisa. O ritual de lavagem das mãos, né? E aí eles começam a questionar Jesus no início do capítulo 15 aqui. Para a gente entender esse texto que a gente leu, a gente precisa entender esse texto do capítulo 15, que vem antes. Por quê? Eles começam a questionar Jesus, vieram de longe para colocar Jesus à prova. E começam questionando Jesus pela questão do lavar as mãos para comer. Por que seus discípulos não lavam a mão para comer? E aí, Jesus começa a confrontá-los, né? Porque quando eles colocam essa questão, às vezes a gente fala, mas né, é importante lavar as mãos antes de comer, mas isso fazia parte de um costume, de uma tradição. E o problema deles, sabe qual era? É que eles tinham os mandamentos espirituais, os mandamentos de Deus. Mas à medida que eles iam vivendo esses mandamentos, eles foram desenvolvendo outros mandamentos paralelos. Eu tenho o mandamento de Deus e eu tenho um outro mandamento que se torna uma tradição, né? Por exemplo, esse que nós falamos, de não tomar manga com leite, né? Aonde que está escrito isso? Em lugar nenhum, pastor. Mas por que você faz? Não, porque meus pais faziam, meus avós faziam, é uma tradição, é um costume que foi sendo passado. O do virar o chinelo, de passar aqui, passar aí, todos eles são costumes, tradições que foram sendo passadas de pais para filhos. E que muitas vezes a gente pratica, a gente faz isso, mas não sabe de onde veio, nem para que serve. Assim também ia acontecendo com os judeus, os fariseus daquela época. Eles começaram a criar tradições, criar costumes, e à medida que isso foi sendo criado e foi sendo somado aos mandamentos que já existiam, chegou um momento que você tinha mais tradições e costumes do que os reais mandamentos de Deus. Você tinha mandamentos, um para cada osso do corpo e um para cada dia do ano. E que se você falhasse em um, você falhava em todos. Tradições, costumes, superstições, que eles colocavam muitas vezes acima da palavra de Deus, acima das orientações de Deus, acima da lei de Deus. E à medida que isso acontece, as pessoas se tornam escravos das suas próprias tradições, dos seus próprios costumes. Quando a palavra traz libertação, as tradições, os costumes trazem um novo aprisionamento para a nossa alma. Esse, por exemplo, de lavar as mãos,
A gente pode pensar, mas era algo, né, é uma higiene e tal. Não necessariamente. Esse costume, esse ritual surgiu porque eles diziam, né, os fariseus, eles obrigavam que as pessoas lavassem as mãos por causa do texto lá de Mateus, do capítulo 10, verso 14. Quando você entrar na casa de alguém, você der a paz do Senhor e essa pessoa não receber, você sacuda as suas vestes, as suas sandálias, né? E aquela poeira ali, a casa seria amaldiçoada. Então vai que eu, como um fariseu, eu estou andando na rua e uma poeira daquela pega na minha mão. Uma poeira de um gentil, uma poeira de um pagão que andou de repente na minha frente, essa poeira subiu, pegou na minha mão, eu tenho que lavar ela para eu tirar toda a impureza da minha mão. Não é por causa só de alimento, mas são neuras, são doenças mentais que as pessoas têm, que se transformam em tradições e que obrigam outros a fazerem as mesmas coisas. Você imaginou a doideira? Eu tenho que lavar a mão, não por causa, eles diziam que era por causa do alimento, mas na realidade era porque eles não queriam se contaminar com qualquer areia que possa ter subido, qualquer poeira que possa ter pego nas mãos deles, de um gentil, de um pagão. Tradições, costumes que se tornam maiores do que a palavra de Deus. E aí, o Senhor depois ele vai começar a questionar eles, a partir do verso 3, aí, do verso 3 até o verso 6, o Senhor eles reclamaram com Jesus da questão de lavar as mãos, e Jesus já dá uma devolutiva para eles. Jesus vai falar para eles da questão de honrar pai e mãe. E aí a gente não entende muito quando ele diz, olha, verso 3, Jesus respondeu, por que vocês com suas tradições, olha ele, com suas tradições, não é mandamento, não é lei de Deus, com as suas tradições, por que vocês com as suas tradições desobedecem ao mandamento de Deus? Pois ele ordenou honrar o pai e a mãe, e quem insultar o pai e a mãe deve ser executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará honrar os pais. Com isso vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Talvez uma simples leitura você não entenda o que Jesus está recriminando neles aqui, mas eu vou dizer para você qual é o grande problema. Na cultura judaica, os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos seus pais quando eles se tornam idosos. E aí qual era o negócio que acontecia? Se você é um filho, seu pai está idoso, seus pais estão idosos, você faz uma carta falsa de doação dos seus bens para o templo. E aí os escribas recebem esta carta e você está livre de cuidar dos seus pais. Está livre, seus pais que morram. Porque os bens que eu teria que dar a vocês, meus pais, em cuidado com vocês e tal, eu não posso, por quê? Porque eu já dei no templo como uma oferta ao Senhor. Eles faziam uma carta falsa de doação dos bens como uma oferta para o templo, até que os seus pais morressem. Quando os pais morriam, eles iam até os escribas e negociavam um valor para a devolução daqueles bens para eles. É isso que Jesus está condenando aqui. Vocês ensinam o povo a fazer safadeza, a ser corrupto, a não cuidar dos pais, como é mandamento, a honrar o pai e mãe, com essas cartas falsas de doação, e quando eles morrem, os filhos pegam de volta tudo aquilo que eles falaram que era como oferta para o Senhor. Por isso Jesus fala, hipócritas. E aí Jesus traz à tona o texto de Isaías, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. A sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas, tradições, costumes e coisas humanas, né? Como se fossem mandamentos divinos. É isso que Jesus está condenando aqui. Aí ele vai falar da questão dos alimentos, que o que
contamina a pessoa, o que torna essa pessoa impura para adorar a Deus, não é o que ela come. Até porque o próprio Jesus diz que essas coisas vão para o esgoto, para a privada. Você comeu, isso vai ser aquilo que é bom, o corpo absorve, o que não é, o corpo expele, vai embora. Então não é o que você come que te torna impuro, não é o que você come que te torna incapacitado de se aproximar e de adorar ao Senhor. O que contamina o ser humano é aquilo que ele traz no seu próprio coração. E aí o Senhor vai falar, né? No verso 18, ele fala que as palavras que vêm do coração é isso que contaminam vocês. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubos, mentiras, calúnias, são essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. Isso é o ser humano padrão de fábrica sem Deus. Isso já vem no ser humano embutido. É isso que contamina esse ser humano. Quando ele dá espaço no seu coração para essas questões crescerem e se desenvolverem. Não é o que come, não é as mãos que não são lavadas, mas é o que nós já temos dentro de nós. Então Jesus aqui ele condena tudo isso que está dentro do coração dos fariseus, dos mestres da lei. E então Jesus aqui ele cria um conflito com esses caras. Esses caras ficam doidos com Jesus, ficam muito bravos com Jesus, porque Jesus recriminou eles. Tanto que os discípulos falaram lá no verso 12, os discípulos dizem ao Senhor: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer, né? Jesus tinha certeza que ele tinha ofendido, porque todas as vezes que a luz vem e revela o que está na escuridão, quem está na escuridão não gosta. Aquele que está escondendo coisas na escuridão não gosta. Então Jesus aqui nesta passagem do capítulo 15, ele revela que os alimentos eles não são impuros. Não tem alimento impuro, a impureza está no nosso próprio coração. E aí ele vai para a cidade de Tiro e Sidom, uma cidade mais ou menos 60 quilômetros distante de Cafarnaum, e ele chega nessa cidade para descansar, para tentar ficar sozinho. Lembra que ele está tentando ficar sozinho desde que ele recebeu a mensagem da morte de João Batista? Ele não consegue. E ele chega nessa cidade, ele fica por ali, tenta ficar sozinho, até que algo acontece. Uma mulher começa a chamá-lo, a gritar, gritar por ele no meio da rua. Você imagina, você está querendo ficar de boa, sozinho, não quero arrumar confusão, porque eu já arrumei confusão lá com os fariseus. Vamos dar uma abafada aqui no caso, porque senão eu vou acabar morrendo antes da hora desse jeito. Mas não tinha como Jesus ficar sozinho, tranquilo. E quando nós percebemos todas essas questões, nós vemos que agora Jesus ele vinha da sua própria cidade, Nazaré, e ele não tinha sido aceito, né? Em Nazaré, as pessoas não acreditavam nele, falavam: esse é o filho da Maria, filho do Zé, a gente já sabe quem ele é. Agora o que eu não sei é como é que ele faz esses milagres que ele está fazendo aí. A incredulidade era tamanha no coração das pessoas que conviviam ali com Jesus. Aí ele passa para uma outra cidade, é confrontado por judeus, fariseus, mestres da lei, na própria palavra de Deus, porque eles não aceitavam a forma como Jesus interpretava o que o próprio Pai havia revelado. Então ele não era aceito na cidade, ele não era aceito nem na própria casa, os irmãos dele não aceitavam ele como Messias, achavam que ele era uma farsa. A cidade, a família, os mestres no templo, e Jesus vai para uma cidade gentia, de gente pagã, porque ele fala: aqui eu vou ter sossego, né? Porque agora eu estou longe da minha cidade natal, estou longe dos judeus, então aqui eu vou ter paz, vou poder ficar tranquilo. Na realidade não foi isso que aconteceu. A palavra fala que uma mulher cananeia
começa a andar atrás deles e gritando, né? E quando ele destaca essa questão de uma mulher cananeia, cananeia é porque ela fazia parte do povo cananeu, o mesmo povo que Josué tinha expulsado da terra quando ele adentrou a terra prometida. Esse povo saiu da terra prometida e ficou ali uns 40, 60 quilômetros distante daquele lugar, nessa terra chamada Tiro. Essa terra era para ter sido também conquistada pelo povo de Deus, pela espada. Não obtiveram sucesso, mas o que eles não conseguiram pela espada, Jesus consegue pelo amor. Jesus chega até essa cidade, uma cidade que não era benquista, não era uma cidade que as pessoas gostavam, porque era uma cidade muito pagã, tinham vários deuses nessa cidade, e era uma cidade também conhecida porque tinha uma pessoa que era dessa cidade, lá do Antigo Testamento, uma mulher chamada Jezabel. Lembra da Jezabel? Aquela sem vergonha idólatra que conduziu o povo à idolatria. Então ela era dessa cidade, da cidade de Tiro. Então o povo de Israel fala, essa cidade é uma cidade de gente pagã, de gente que não presta, de gente idólatra. Tanto que eles falavam que nessa cidade só tinha cachorro imundo, gente impura. Jesus já tinha dado uma, né? Não tem alimento impuro. E agora vocês estão falando que é uma cidade de gente impura, de cachorros impuros, imundos. Jesus, ele adentra essa cidade. Sabe por que ele vai para Tiro e Sidom? Tinha uma profecia, irmãos, que precisava ser cumprida. Lá no Salmo 87, verso 4, tem uma profecia que a cidade de Tiro, Sidom e as regiões ao lado, chegaria um tempo em que eles haveriam de compartilhar das bênçãos messiânicas. Salmo 87, verso 4, tinha uma profecia que dizia que a cidade de Tiro e Sidom, as vizinhanças também haveriam de compartilhar das bênçãos messiânicas. E para eles compartilharem das bênçãos messiânicas, o Messias também tinha que chegar lá. E Jesus chega nessa cidade. Salmo 87, verso 4, tá? Depois você volta para o texto, que agora a gente vai entrar no texto. Amém? Então Jesus adentra a cidade de Tiro. E ele entra nessa cidade para ficar tranquilo, em paz. Mas algo acontece. Alguém começa a gritar atrás dele, alguém começa a chamá-lo, a suplicar. Jesus está lidando com uma mãe aflita, uma mãe angustiada. E essas mães estão em todos os lugares. Essas mães estão aqui, nessa igreja hoje pela manhã. Essas mães estão ouvindo essa mensagem transmitida pela internet. São mães aflitas, mães angustiadas, mães que buscam ao Senhor em favor dos filhos. São mães que observam filhos que dizem: eu não quero mais ir à igreja. Filhos que se declaram ateus. Filhos ou filhas que começam a se cortar, a se automutilar. Filhos e filhas que começam a desenvolver relacionamentos com pessoas que caminham por caminhos de drogas, de prostituição. Filhos e filhas que resolvem adotar uma das letras da sigla LGBTQIA+. Filhos e filhas que dizem para seus pais: olha, eu vou me suicidar, eu não vejo sentido na vida. São essas questões que levam mães a buscar o Senhor, a gritar, a suplicar pela intercessão divina. E essa mãe, ela começa a nos ensinar várias questões, irmãos. Verso 22, a parte A: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós aprendemos com essa mãe é que uma mãe que ora, ela suplica pelos filhos diante de Jesus. Uma mãe que ora, ela suplica pelos filhos diante de Jesus.
Uma mãe, ela não pode ver os filhos sendo destruídos passivamente. Ela não vai ficar passiva só observando o filho. Tudo bem, quer morrer, morre. Quer se machucar, machuque. Se quer virar ateu, fique ateu. Não quer ir para a igreja, não vai. Não, uma mãe não fica assim. Uma mãe não vê o filho se destruindo e age passivamente. Certamente essa mãe tem muita urgência. E é isso que nós vemos nessa mulher. Ela vai atrás de Jesus, começa a gritar. E ela usa títulos de Jesus. Senhor. Senhor aqui a palavra grega é Kyrios. É alguém que está acima do imperador, é acima de quem quer que seja. Não tem ninguém acima do Kyrios. Não tem ninguém acima desse Senhor. Ela chama filho de Davi. Ela não é judia. Ela é gentia, ela é pagã. Ela vive numa terra que adora outros deuses. Mas ela olha nele e vê o filho de Davi. Esse é que vocês chamam, o que faz milagres é o filho de Davi, é o Senhor. Então é esse Senhor, é esse filho de Davi que eu clamo, tem misericórdia de mim. E por que uma mãe sofre pelos filhos? Uma boa pergunta, né? Por que a mãe sofre pelos filhos? Porque a mãe, ela sente a dor dos filhos. A dor do filho, da filha, é como se fosse a dor da própria mãe. É aquela que carregou aquela criança no ventre por 9 meses. É a ligação mais intensa que existe entre dois seres humanos. E a mãe, ela sente a dor, ela sente o sofrimento do filho, da filha. No caso aqui, ela grita: Senhor, tem misericórdia de mim. Por que de mim? Porque a minha filha está endemoniada. É como se a opressão demoníaca fosse sobre a própria mãe. E ela sabe, irmãos, uma mãe sabe, uma mãe que intercede, que ora pelos filhos, ela sabe de onde veio o problema e ela sabe aonde encontrar a solução. Essa mãe sabia que o problema da filha não era um problema, eu vou levar no shopping para comer um lanche do McDonald's ou do Burger King e vai passar. Eu vou comprar roupas novas e vai passar. Eu vou fazer uma comidinha diferente e já era, tá tudo bem. Vamos comprar uma roupa nova, um sapato, Eu vou mudar de escola, vou mudar você de escola que resolve tudo. Vamos mudar de casa? Não, essa mãe sabia que nada disso resolveria o problema, porque o problema que a sua filha tinha era um problema espiritual. A sua mãe sabia que havia um inimigo que estava rondando para destruir o seu lar. E essa mulher já tinha ido com certeza a vários lugares para buscar a libertação da sua filha, e em nenhum lugar ela obteve êxito. Essa mãe tinha urgência pela libertação da filha, porque a palavra diz que ela era possuída por um demônio, ela era refém de um demônio e ela sofria terrivelmente. Uma mãe que vê um filho, uma filha possuído por um demônio, ela tem urgência. Meus irmãos, imagina você chegar em casa. Você sai daqui agora, chega na sua casa e vê a casa pegando fogo e seus filhos lá dentro. Você vai ficar lá: deixa os bombeiros resolverem, deixa não sei quem. Os bombeiros não chegaram ainda, vamos esperar, os bombeiros vão chegar. E a casa ardendo em chamas e os filhos gritando lá dentro. Não vai, irmão, não vai ficar paradinho olhando, contemplando o incêndio consumir os seus filhos. A intenção é de urgência. Nessa hora uma mãe, um pai vai querer entrar, vai querer de qualquer forma, não importa se está pegando fogo, eu preciso salvar os meus filhos. Existe uma urgência. E por que nós não temos urgência em colocar os filhos diante do Senhor? Por que nós não temos essa urgência em interceder e clamar e rogar e suplicar e gritar, se for preciso, ao Senhor pelos filhos? Essa é a primeira coisa que essa mãe nos ensina. A outra coisa que essa mãe nos ensina, irmãos: minha filha está possuída por um demônio que atormenta terrivelmente. A mulher sábia, ela edifica o lar, mas a insensata destrói com suas próprias mãos. Essa mulher, ela nos ensina que uma mulher que ora, uma mãe que ora, ela tem discernimento dos problemas dos filhos e sabe encontrar solução em Jesus. Essa mulher, ela não podia deixar essa oportunidade passar.
Sabe por quê? Porque foi a única vez que Jesus foi a Tiro e Sidom. Foi a única vez que Jesus foi. E essa mulher já tinha buscado em outros lugares solução e com certeza não encontrou. Por isso ela vai a Jesus. Ela coloca-se diante do Senhor. Ela clama, ela roga, ela suplica a Jesus. Porque a sua filha precisa de libertação. Ela precisa de libertação. Nós precisamos, irmãos, com urgência, orar pelos nossos filhos. Interceder pelos nossos filhos diante do Senhor, colocá-los em oração diante do Senhor. Pastor, mas meu filho já é maior de idade, o que eu faço? Ele diz que não quer Jesus, ele diz que não quer saber das Escrituras, ele diz que agora é ateu, ele diz que é... Irmão, você não pode mudar a decisão dos seus filhos, mas ele não pode te obrigar, ela não pode te obrigar a orar ao Senhor. É tempo das mães clamarem ao Senhor pelos seus filhos. É tempo de se unirem em oração pelos filhos. Oração não é fácil, irmãos. E essa mulher nos ensina mais uma coisa. Que uma mãe que ora, ela vai enfrentar muitos obstáculos pelos seus filhos. Muitos. E quando nós observamos essa mulher... A oração é como uma luta, e qualquer luta vão haver obstáculos que precisam ser enfrentados. E essa mulher enfrentou alguns obstáculos que a palavra nos mostra. O verso 23, na parte B, ela enfrentou o que? O desprezo dos discípulos. Ela vai rogar a Jesus e ela tem o primeiro obstáculo, os discípulos de Jesus. Manda essa mulher embora, fica gritando atrás da gente aqui. O mestre está querendo ficar sozinho. O mestre está querendo paz, quer tranquilidade. O mestre já teve um problema com os fariseus lá no templo. E agora essa mulher vem para cá gritar, anunciar que ele está aqui. Vai dar chabu, gente. Manda ela embora, Senhor. Os discípulos não estavam nem aí para o sofrimento daquela mulher. Eles estavam desprezando aquela mulher. Até porque ela era gentia. Ela era de uma terra de gentios. Era uma terra de gente imunda, de gente impura. Senhor, manda embora. A gente não quer ela atrás da gente gritando, não, e nem chamando atenção. Mas ela não teve só o obstáculo dos discípulos, mas ela também enfrentou o silêncio de Jesus. O verso 23, na parte A, diz que Jesus não disse nada, Jesus ficou em silêncio. É tão complicado quando a gente ora e parece que Deus se cala, né? É muito bom quando a gente começa a orar e os milagres vão acontecendo, né? Nos fortalece, a gente fica, não, porque isso é para isso e aquilo, a gente se empolga. Mas e quando a gente começa a orar e a resposta que nós recebemos é o silêncio de Deus? Deus não fala nada. É muito complicado quando a gente ora e Deus não fala, não responde. Mas a gente precisa aprender que o fato de Deus não responder não quer dizer que Ele não ouviu. Ele ouviu. E o silêncio de Deus, ele é pedagógico. Porque o Senhor quer fazer o quê? Ele quer realmente compreender e revelar o que está no nosso coração. Esse texto, irmãos, faz um contraste com o início do capítulo, onde Jesus mostrou o que tinha no coração dos fariseus. E eram homens que conheciam as leis, tinham promessas de Deus, e o Senhor tinha vindo ali e foi confrontado por eles. Então o Senhor primeiro mostrou o que tinha no coração desses homens, e agora Ele quer mostrar o que tem no coração dessa mulher. Por isso Ele se cala. Por quê? É mais um obstáculo que ela tem que enfrentar. Será que ela vai desistir do silêncio? Mas ela não tem só um silêncio. No primeiro momento ela tem o silêncio de Deus, ela tem depois o obstáculo dos discípulos, mas ela também já recebe uma primeira fala de Jesus. No verso 24. Verso 24, o Senhor diz para ela: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel.
Irmãos, até esse momento, lembra que lá em Efésios 2:14, fala que o Senhor ele derrubou os muros de inimizade que existiam entre os judeus e os gentios. O muro existia aqui ainda. Jesus não havia ressuscitado. Esse muro ainda estava construído e muito forte, de inimizade entre judeus e gentios. E existindo esse muro ainda existia. Jesus falou assim: eu vim primeiro para esse povo aqui, o povo de Deus, os filhos de Deus, os judeus. Não vim para gentio. Não é a vez de vocês agora. Primeiro eu fui enviado para este povo, não para vocês. Uma negativa de Deus. Primeiro o silêncio, depois os discípulos, e aí vem a resposta de Deus. Negativo. Não. Eu não vim para ajudar você. Eu vim para ajudar os judeus. O povo de Deus. O povo de Deus. Filhos de Deus. Vocês são gentios. Vocês não são filhos de Deus ainda. Imagina você receber a resposta dessa. Com um filho refém do demônio. Obstáculos suficientes para a gente muitas vezes desistir, parar de orar, falar, então ferrou. Deus falou que não, então já era. Mas o que talvez, diz Ana Maria, a cada um de nós, para essa mulher foi só o combustível, para ela nos ensinar mais uma coisa, que uma mãe que ora, ela transforma a necessidade em adoração. A necessidade daquela mãe era em favor da sua filha. Ela já tinha enfrentado esses obstáculos. Ao invés de desistir e de sair fora, vou embora. Ela não vai embora. Ao contrário, verso 25 diz o quê? Que ela se aproxima do Senhor. Ela não só se aproxima, mas ela adora o Senhor de joelhos. Ela cai de joelhos na presença do Senhor. E aí ela revela o que tem no coração dela. Senhor, ajuda-me. E aqui ela já não falou mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Não, Senhor, ajuda-me. Essa oração dela é muito parecida com a oração do Pedro, quando ele está afundando. Senhor, salva-me. É o tipo da oração do desespero. É a oração de alguém que realmente, Senhor, olha, eu não estou aqui para fazer firula, eu não estou aqui para encher linguiça, eu não estou aqui para falar coisas bonitas, eu estou aqui para derramar o meu coração na Tua presença e pedir ao Senhor que me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais aonde ir, eu não tenho mais a quem suplicar. O Senhor é a minha última esperança. Senhor, me ajuda. Ela transforma a necessidade em adoração. Aí vem o outro golpe, né? Por isso que esse texto ele é um texto assim complicado, porque Jesus vira para ela e chama ela de cachorro. Não, pastor, falou, Jesus chama ela de cachorro. Verso 26, Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Lembra que o povo judeu falava que os gentios eram cães imundos, impuros? Era um cachorro, então quem mora lá é tudo cachorro, tudo cão. Jesus vira para ela e fala que não é certo tirar a comida das crianças, dos filhos, e dar para os cachorros. Essa mãe ela vai ensinar outra coisa para a gente. Que uma mãe que ora, ela transforma. Uma mãe que ora tem a sua fé provada e aprovada por Deus. Por quê? Porque numa segunda dessa, fala a verdade, imagina você orando, você já tomou aquelas, aí ao invés de você sair, você se aproxima mais do Senhor e você se humilha. Você se humilha diante de Jesus, fala, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor fala, olha, não é certo eu tirar a comida dos filhos, eu vim para os filhos, não vim para os cachorros.
Eu vim para alimentar os filhos e não os cachorros. Eu não posso tirar a comida dos filhos e dar para os cachorros. Aí a fé dessa mulher chega ao nível máximo de provação, aonde muitos de nós já era, não quero mais, esse Deus aí não serve, é bom procurar outra coisa para outro Deus, porque esse Deus não dá, cara. Mas essa mulher, ela mostra para nós que realmente o coração dela tinha fé, uma fé verdadeira, uma fé pura, uma fé muito, mas muito maior do que a fé dos fariseus, hipócritas, cheios de tradições, cheios de costumes. Essa mulher vira para Jesus e fala: Senhor, é verdade, o Senhor está certo. Disse a mulher: no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa mulher, irmãos, quando ela responde isso aqui, ela não estava reivindicando as misericórdias da aliança que Deus fez com Israel. Não. Ela não estava reivindicando nada disso. A intenção dela era simplesmente poder se beneficiar do transbordar das bênçãos que Deus derramava sobre o povo de Israel. Deus derramava bênçãos sobre esse povo. Essas bênçãos transbordavam. Aquilo que transbordava era a intenção de repente dela se beneficiar. Mas esse texto vai nos mostrar algo muito mais interessante. Quando Deus usa essa palavra cachorro, que é kunarion, no grego é kunarion, com K. Quer dizer pequenos cachorros, cachorro de colo, não é aqueles cachorrinhos que você pega no colo. Ela usa essa palavra de Deus, a palavra que Jesus falou, para reivindicar um espaço no coração compassivo de Cristo. De que forma? Quem eram os filhos de Deus? Quem eram os filhos de Deus nesta época aqui? Judeus, não foi isso? Jesus está falando que não pode tirar a comida, não pode tirar a bênção. Aquilo que veio para o judeu era para o judeu, não era para o gentio. Mas aí essa mulher, de forma muito sábia, ela diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, dos filhos. Lá em João, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor veio para os que eram seus, para os filhos de Deus, os judeus, mas eles não o quiseram, eles rejeitaram. E pelo fato de dele ter sido rejeitado, todo aquele que receber e crer no Filho de Deus receberá o direito de se tornar um filho ou uma filha de Deus. O que é a migalha que essa mulher está falando? O que foi rejeitado pelos filhos de Deus, os judeus? Quem foi rejeitado? Jesus é a migalha da graça, irmãos. Ele é a migalha que cai da mesa dos filhos, que os filhos rejeitam aquelas migalhas. E essas migalhas que essa mulher está falando, o Cristo, é mais do que suficiente para alimentar a vida, a fé, a esperança dela. Posso ser um cachorro? Posso, mas o Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu tenho a minha fé e deposito ela no Senhor. Se o Senhor é a migalha que esse povo, que o Senhor veio para eles, esse povo rejeitou o Senhor. Não quer esse Jesus, nós queremos. Nós ansiamos por esse Jesus. O Senhor é a migalha da graça que é derramado da mesa dos filhos que rejeitam a graça. E esta migalha, irmãos, essa migalha ela enche o nosso coração, ela enche a nossa esperança, ela nos traz cura, ela nos traz restauração, ela nos traz salvação. Irmãos, essa migalha é aquela que realmente traz para nós o fortalecimento e a redenção da nossa fé. Essa mulher teve a sua fé provada e aprovada por Jesus, que olha para ela e diz: mulher, como é grande a tua fé, como é grande a tua fé, o teu pedido vai ser atendido. E no mesmo instante, não demorou nada, irmão, não demorou uma semana, vai tomar lá
uma dose lá de pirona, de não sei o quê. Não tem esse negócio de tomar um remedinho e esperar daqui uma semana para ver o que é. Não, na hora. A fé dessa mulher foi provada e aprovada, e Jesus falou: olha, teu pedido foi atendido no mesmo instante. A palavra diz que no mesmo instante a filha dela foi curada, libertada, restaurada para a glória do nome de Jesus. A fé daquela mulher humilde se mostrou muito, muito, muito maior do que a fé de religiosos fariseus que conheciam a lei, mas não conheciam o amor de Deus. Jesus aqui prova que não tem alimento impuro, porque todo alimento é dado por Deus. A impureza está no nosso próprio coração. E ele prova que não tem pessoas impuras, como eles muitas vezes diziam, são cães impuros e imundos. Não, o Senhor entra naquele lugar e o Senhor responde a um pedido de real fé, de um coração de uma mãe aflita e angustiada pela sua filha. Essa mulher, irmãos, ela poderia ser gentia, mas a fé dela era muito maior do que de muitos religiosos que diziam conhecer a Deus. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou e ela prevaleceu na sua fé diante das dificuldades. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Charles Spurgeon tem uma frase muito boa em que ele diz que uma fé pequena levará a sua alma até o céu, mas uma fé grande vai trazer o céu até a sua alma. Nós precisamos observar estes textos e fazermos algumas perguntas para nós mesmos. As nossas dores e sofrimentos têm nos levado para mais perto de Jesus ou para uma vida de reclamação e de murmuração? Porque muitas vezes, quando nós encontramos algumas dificuldades, dores e sofrimentos, ao invés de irmos ao encontro de Jesus para buscarmos uma solução para aquele problema, nós começamos a reclamar, começamos a procurar culpados. Quem foi que fez? Quem é o culpado disso? Quem é o culpado daquilo? Muitas vezes o culpado é o pecado que habita em nós e nós precisamos nos livrar dele. Os obstáculos que se apresentam para você diante dos seus momentos de oração têm feito você desanimar na fé? Talvez você tenha orado por filhos, por maridos, muitos e muitos anos e de repente está cansada por tantos e tantos obstáculos que já se levantaram contra as suas orações. Essa mulher vem mostrar para a gente que a gente não deve desanimar diante dos obstáculos, mas precisamos transformar esses obstáculos, essas necessidades, em um motivo de adoração, em motivos de adoração e oração diante de Deus. Os nossos sofrimentos, cada sofrimento que você enfrenta, lembra do que a gente falou na semana passada? Das tentações, né? Cada sofrimento, ela é uma provação, não uma tentação. É uma provação para a sua fé, para que a sua perseverança seja desenvolvida. Perseverar, irmãos, é não desistir. Não importam os obstáculos, não importam os problemas ou as lutas. Persevere, permaneça, se humilhe, ore, interceda, não desista, para que a sua perseverança seja desenvolvida, e quando isso acontecer, a sua fé provada, a sua perseverança desenvolvida, você, como mãe, como mulher de Deus, você vai alcançar maturidade cristã. Essa mulher, apesar de chegar aflita, angustiada, desesperada, aos pés de Jesus, ela sai dali vitoriosa. Essa mulher começa indo atrás de Jesus, gritando, e ela termina aos pés de Jesus, adorando.
essa mulher começa clamando e termina realmente adorando e em júbilos, em alegria transbordante do coração. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que procura encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu não sei as lutas e as dificuldades que vocês enfrentam como mães, né? E eu quero destacar isso porque nós vivemos numa sociedade em que ela tem tirado, né? Não vamos mais comemorar Dia das Mães, não vamos mais comemorar Dia dos Pais, agora a gente comemora só Dia da Família, para não ofender uma parcela da população. Então vamos comemorar Dia das Mães, não vamos comemorar Dia da Família apenas. Nós entendemos o papel da mãe, nós entendemos o papel do pai, nós comemoramos também Dia da Família. Porque precisa ter um pai, precisa ter uma mãe para existir uma família. Porque as pessoas começam a dizer, a família, sou eu e meu cachorro, nós somos uma família. Aonde? Precisa ser revisto então esse conceito de família, biblicamente. Porque é o conceito que nós entendemos, é esse que Deus nos dá. Uma mãe é uma geradora de vida. Uma mãe, ela traz no ventre vida. Ela enfrenta muitas e muitas dificuldades numa sociedade em que ser mãe não é ser contada na sociedade, porque não gera lucro, porque não faz parte da máquina, do sistema. Mas é essa mãe, que sem ela não haveriam filhos. Todo mundo aqui é filho de uma mãe. E todos nós somos gratos ao Senhor pela vida das mães, pelo doar das mães, que doa corpo, doa coração, doa vida, se doa por inteiro por um filho. E existem mães que nem podem ser chamadas de mães, né? Porque tem mãe que é terrível. Mas existe uma promessa de Deus, que ainda que a mãe que amamenta despreze seu filho, o Senhor jamais o desprezará. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Tem mãe que já é mãe 2 vezes, 3 vezes, né? Que a avó é bisavó. Que o Senhor possa abençoar o coração de cada uma de vocês, que o Senhor possa derramar e transbordar do amor dele no coração e na vida de vocês, mães, que intercedem por filhos, que intercedem por maridos, que vivem lutas diárias aos pés do Senhor, que se humilham, que rasgam o coração e a alma na presença do Senhor. Eu quero pedir para vocês, todos nessa hora aqui, se colocarem de pé, mas não vai acabar ainda, a gente ainda vai depois ter algumas questões aí para as mães, mas podem se colocar de pé para fazermos uma oração nessa hora. Você que tem a sua mãe aqui perto, aqui, né, na igreja, vai perto dela, vai perto da sua mãe agora. Eu não vou porque eu estou amarrado, mas a minha pode vir. Eu estou aqui amarrado no microfone, se eu sair cai tudo. Então eu chamo a minha, chamo meu irmão. Você que não tem a mãe, você tem o pai, né? Você que não tem de repente um filho, seu marido de repente pode estar aqui. Então o marido fica do lado da esposa. Os filhos que não têm mães aqui presente pode ficar perto do pai que está aqui. Quem não tem pai, quem não tem pai, não tem mãe, não tem mãe, não tem filho, junta com o outro que tem. A Dorinha está ali, ó. Vem aqui, Dorinha, com a frente aqui, ó, com a irmã. Junta. Isso. Cadê? A Dinalda aqui. Irmão, aqui é coração que cabe todo mundo. A igreja é uma mãe que abraça a todos.
Aqui não tem mãe que não tenha filho, porque de certa forma, todos somos filhos espirituais uns dos outros. Então a igreja é essa mãe que abraça a todos e não deixa ninguém sozinho. Amém? Então nessa hora eu peço que você ore pela sua mãe. Eu sei que não está com a mãe, ora pela sua esposa. Ora aí, maridão, ora pela esposa aí, não fica olhando para mim não. Ora pela sua esposa, ok? Ore umas pelas outras aqui. Senhor, graças te damos, Pai. Louvamos ao Senhor pela vida de cada uma dessas mães queridas, amadas, mulheres guerreiras, mulheres de batalha, Pai, que lutam de joelhos, porque o Senhor nos ensina que quem caminha de joelhos não tropeça. E essas mulheres vivem uma vida inteira de joelhos. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as restaure, que o Senhor as reconcilie, que o Senhor as mantenha sempre firmes e perseverantes na fé e na esperança, buscando o Senhor. Que o teu amor e a tua graça se derrame sobre seus corações e vidas. Santo e eterno Deus, louvado seja o Senhor pela vida de cada uma delas. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as proteja, que o Senhor as restaure, ó Pai. Louvamos o teu nome pela ministração da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, Senhor, através desta mãe que nos ensinou hoje, Senhor, a transformar as nossas lutas, os nossos obstáculos, em motivos de oração e de adoração ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, converta o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça cada uma dessas mães na sua saúde emocional, física, espiritual e mental, todos os dias, para que nós possamos, ó Deus, continuar nos alegrando na presença e no cuidado com cada uma dessas mães tão amadas e queridas, Deus. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre cada um aqui presente neste lugar, sobre cada pessoa que ouve mensagem nesta manhã. Que o teu amor alcance cada uma dessas mães, em nome de Jesus. Que o teu amor alcance cada um desses filhos, filhas, em nome de Jesus. Que o teu amor alcance cada família, para que a tua igreja seja fortalecida no nome santo de Jesus. Nós oramos ao Senhor, meu Deus. Amém. Deus abençoe, Batina. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Voltem.